Então, nós vimos no último vídeo sobre os tipos de frascos, né, fechados que são utilizados para micro-ondas. E aí a gente pode perguntar por que usar os frascos fechados, né? Quais as vantagens que eles apresentam. E, geralmente a gente usa esses recipientes fechados, né, no aquecimento assistido por micro-ondas, quando a gente precisa aumentar muito a temperatura, né, para ajudar na completa decomposição da matriz, e principalmente quando a gente quer determinar componentes voláteis em uma amostra. Então, quando vai fazer análise de traços, a gente usa. Por quê? Porque a gente pode eliminar também o uso de ácido sulfúrico, a gente pode fazer digestão usando somente ácido nítrico, e muitos trabalhos estão sendo publicados recentemente, né? Já, na verdade, de algum tempo atrás, tem se usado muito o ácido nítrico diluído, que é uma grande vantagem, né? Porque aí você consome menos reagentes, você tem brancos analíticos menores, né? Quando você usa esses frascos fechados, você tem um menor custo de reagente contra a pureza, evita perdas de analíticos, né? Porque podem gerar compostos voláteis. E aí você tem a proteção do ambiente também, né? Porque você diminui o volume de resíduos de ácidos e, consequentemente, de vapores ácidos. Geralmente nesses frascos fechados, se você olhar aqui, isso é uma imagem, que é essa parte de fora aqui é uma carapaça, né? Um suporte para colocar os frascos que estão aqui dentro. E aí nele você tem, né, no frasco de referência que a gente coloca, você tem um termopar, né, que é um sensor termopar ou de termopar ou fibra ótica, né, e vai até 300 graus. E que esse sensor, né, ele mede a temperatura 20 vezes por segundo. Esse sensor ele é inserido nesse tubo cerâmico que é inerte. Um outro fator interessante também, a gente está visualizando aqui um frasco, é que você tem esse controle direto da temperatura e você faz isso, né, utilizando um sensor focalizado de infravermelho. Você tem um controle sequencial da temperatura de todos os frascos, né? E aí você consegue traçar um perfil de variação de temperatura para cada frasco. Nesses frascos fechados, você tem a possibilidade de atingir temperatura de trabalho maior que o ponto de ebulição dos reagentes. E aí você teria processos de digestão mais rápidos e com maior poder oxidante, né? E outra vantagem também desses frascos fechados, nesses micro-ondas com cavidade, é que você pode ter uma digestão simultânea de um grande número de amostras. Dependendo do fabricante, você pode ter de 6 a 50 digestão de amostras, né, de uma vez só. E aí também você diminui a perdas e as contaminações, né, utilizando frascos fechados. Mas a gente não tem só as vantagens, né? Tudo apresenta vantagens e desvantagens em relação aos pontos limitantes dessa utilização de frascos fechados em micro-ondas com cavidade. Algumas das desvantagens seriam a limitada massa da amostra, você tem uma quantidade limite de amostra para fazer digestão. Você tem a questão da pressão, não é? Que você precisa ter bastante segurança, tá? Para evitar risco de explosão, porque você tem geração de alguns gases, por exemplo, quando você está fazendo digestão de ligas e metais, você pode ter liberação de hidrogênio, né, que é bastante reativo, né? Tem a questão de você não pode usar qualquer frasco, porque quando você aumenta demais a temperatura e a pressão, você pode danificar o material dos plásticos, dos frascos, né, que a gente viu, que tinham 3 tipos e 2 eram mais apropriados, porque eles poderiam passar de 240 graus, por exemplo. O PTFA, eu acho que a gente falou que ele só ia até 240 graus. Então, tem essa limitação da temperatura e pressão devido a esses materiais dos frascos. E outra coisa também é que quando você faz a digestão,
você tem um rotor, uma base que eu mostrei para vocês, e você tem os vários frascos das amostras lá. Então, você precisa trabalhar dentro daqueles frascos com amostras similares, né? Se você quiser fazer mais de um tipo de amostra, tá? Com amostras que tenham teores similares de água e de compostos orgânicos, porque aí você consegue ajustar o programa de aquecimento para igual para todas as amostras que estão lá naquele rotor, naquele momento. Outros pontos interessantes também, para a gente destacar em relação a desvantagens, é a questão que você não tem condições de adicionar reagentes durante o processo de digestão, como no sistema aberto você consegue adicionar reagentes, né? Quando termina a rampa lá que a gente chama, né? Todo o processo lá de digestão, você precisa aguardar um longo tempo para abrir os frascos, isso é verdade, né? Após o processo de digestão. Você pode ter baixa reprodutibilidade se você empregar diferentes equipamentos ou frascos para fazer a mesma amostra, não é, simultaneamente. Mesmo que para equipamentos e frascos produzidos por um mesmo fabricante, mas de lotes diferentes, então a gente tem esse problema eventualmente. E quando você tem amostras muito complexas, que tem matéria orgânica elevadíssima, como petróleo, polímeros, você pode ter um teor residual, né, de carbono após a decomposição maior que 15%, que não é interessante para a gente. Nesse slide aqui, como eu falei para vocês, a gente tem aqui 6 gráficos. Observa aqui que você tem temperatura, pressão e o tempo. Veja aqui você tem 10 ml de ácido nítrico, em todos eles você tem 10 ml, mas o que está variando aqui, ó, é a quantidade da amostra que você está fazendo a decomposição. Nesse caso aqui é fígado bovino, e aqui variou de 0,25, 0,5, 0,75, 1 e 1,25 gramas. Observa, tá vendo como é que é o comportamento da temperatura e da pressão quando você varia a massa. Então, aqui você tem maior quantidade de amostra e você tem comportamentos que em alguns momentos são bem drásticos. Por isso que você precisa controlar a temperatura, a pressão, o volume do ácido e a amostra também, que tudo isso influencia no sistema de digestão. Agora você pode perguntar, né? Como é que eu posso escolher o melhor forno de micro-ondas, né? Geralmente, esses equipamentos mais atuais, né? Eles são equipados com sensores de pressão e temperatura, né? Que garantem a segurança operacional em sistemas fechados. Para fins analíticos, né, a escolha do melhor forno de radiação micro-ondas, ela deve levar em consideração alguns itens, como o frasco de decomposição, que são oferecidos pelo fabricante, né, qual é o desenho dele, a capacidade, a durabilidade e o custo, os sensores de temperatura e pressão, tá? Qual é o custo, a durabilidade e qual é o tempo de resposta deles, os programas de controle do equipamento e aquisição de dados, e se você tem essa opção do monitoramento remoto, você pode usar um tablet, um celular, para fazer o controle dessa temperatura, dessa pressão, fazer a programação do seu equipamento. Como eu já tinha falado para vocês, os equipamentos atuais eles já possuem sensores de temperatura e pressão. E essa temperatura e a pressão máxima durante o aquecimento, elas são limitadas por alguns fatores. A reação envolvida, a massa da amostra, os reagentes, a dimensão do frasco, o programa de aquecimento, então tudo isso vai influenciar a temperatura e a pressão. Se você tem uma reação mais violenta, você vai ter uma pressão maior, mas se você aumentar a massa, você vai ter a questão da pressão e da temperatura. Então, tudo isso tem que ser analisado quando você vai fazer uma digestão no forno de micro-ondas com cavidade, com frascos fechados. Nós falamos nos slides anteriores sobre algumas desvantagens dos sistemas com frascos pressurizados, né? Que são os frascos que a gente chama fechado, tá? E uma das coisas que a gente falou de vantagem
inicialmente era que você poderia utilizar apenas ácido nítrico, né, quando estiver trabalhando com esses frascos, principalmente quando estiver usando amostras orgânicas, e você pode ter a possibilidade de usar até 50 frascos de decomposição simultaneamente. Mas uma das desvantagens mais significativas dos sistemas fechados é a limitação em relação à massa da amostra. E aí surge outra possibilidade, que é o forno com radiação micro-ondas focalizadas, né? Esse sistema, ele tem os frascos que são chamados frascos abertos, né? Normalmente esses frascos, eles recebem essa denominação de abertos, porque na realidade, esse tipo de frasco que a gente usa no micro-ondas focalizada, eles possuem um condensador com uma entrada para adição de reagente, que é adaptado na extremidade superior do tubo, do frasco, né? E aí restringe a contaminação pelo ar externo. E aí esses sistemas de decomposição de amostras que empregam a radiação micro-ondas focalizadas, eles possibilitam grandes aplicações, né? Essas decomposições são feitas sob pressão atmosférica, e aí você utiliza, como eu falei, os condensadores resfriados a água, né, no início do tubo. Esses frascos, eles têm a forma de tubo, que eu já falei, com 30 a 40 centímetros de altura e de 2 a 4 centímetros de diâmetro. São feitos de quartzo ou vidro borosilicato ou teflon, e a capacidade desses frascos varia de 50 a 250, você tem de 50, de 100 ou 250 ml. Outra coisa interessante, que as principais vantagens dele, você pode usar uma quantidade maior de amostra, de 1 a 10 gramas, você pode usar ácidos com ponto de ebulição mais altos, você pode ter pressões mais altas, você pode adicionar reagentes em qualquer estágio do processo, coisa que você não consegue com os frascos fechados, e você pode levar uma mistura de reagente até a secura, tá? A desvantagem é que você tem alta acidez dos digeridos, que pode ser contornado alterando a operação do sistema, é isso. Você tem que fazer uma adição programada dos ácidos, tem que ter cuidado com as perdas dos analitos por volatilização e a distribuição da radiação, que não é muito uniforme entre os tubos. Nesse slide aqui, a gente tem a imagem de um forno com micro-ondas focalizada, tá? Aqui você tem os tubos, os condensadores que podem ser colocados no início do tubo, tá? Então, sistemas de condensação de vapores, que são chamados também de dedos frios, podem ser adaptados na parte superior dos frascos, né? No sistema aberto com acendimento condutivo. Por outro lado, sistemas de decomposição com radiação focalizada, pode ter um efeito de superaquecimento. Então, quando a temperatura é superior ao ponto de ebulição dos ácidos, você pode ter uma consequência ruim em relação ao processo de digestão. Nesse outro slide aqui, eu estou mostrando um esquema, né, semelhante ao que eu mostrei no slide anterior. Lá eu tinha fotografia, que eu estou mostrando por dentro, né. Essa imagem é uma representação de dois sistemas, um com um tubo único de decomposição e outro com 2 tubos de decomposição. E aí no mercado, o sistema comercial, que é mais comum, ele possui um controle de temperatura em cada um dos tubos, e aí você pode ter uma capacidade para processar amostras com diferentes temperaturas em cada um dos tubos, né? Processar diferentes programas de decomposição, tá? E aí você pode ter adição automática de reagente, que isso é muito útil para algumas aplicações, tá bom? Então, essas são as imagens aqui por dentro, né? Uma representação do sistema de decomposição via úmida aberto com micro-ondas focalizada. Nesse slide aqui é só para reforçar o que eu falei no slide anterior. O equipamento comercial que a gente tem hoje tem sistema com controle de temperatura em cada um dos tubos. Você pode ter amostras com diferentes programas de decomposição, você pode ter adição automática de reagentes, um magnetron independente do tubo, um magnetron independente por cada tubo, amostras com diferentes composições químicas são posicionadas como se fosse um carrossel, e aí você tem uma entrada para diferentes reagentes
e é possível fazer um programa de decomposição diferente, independente de cada amostra. Então, isso é uma vantagem muito grande quando você está trabalhando com amostras distintas, né, no mesmo programa de aquecimento. Para esses fornos com microondas focalizadas, né, a potência de um forno desses varia de 200 a 300 watts para cada fase de decomposição. E você pode ter, né, segundo o fabricante, um aumento da eficiência de até 10 vezes na interação da amostra com a radiação micro-ondas nesse sistema focalizado, quando ele está comparado com cavidade. Então, aqui no focalizado, você pode ter 10 vezes mais eficiência, né? Quando a gente comparado com um sistema fechado, de frascos fechados. E aí você tem a possibilidade de usar o ácido sulfúrico também, que é muito perigoso nos ácidos fechados e não são adotados. Mas aqui no focalizado você pode usar. A gente poderia citar inúmeras aplicações aqui do forno com microondas focalizadas, mas eu vou destacar só algumas aqui. Ele é muito utilizado para fazer extração de elementos e compostos organometálicos, né? Principalmente especiação de selênio e urina, estanho em sedimentos, mercúrio em peixes e cosméticos e arsênio em cogumelos comestíveis. Né? Tem uma dezena de aplicações para determinação desses elementos, fazendo a digestão da amostra antes, né, no forno microondas com microondas focalizadas. Nós falamos do equipamento de microondas focalizados, né, que apresenta inúmeras vantagens, mas eu queria colocar aqui que as decomposições de amostras em sistemas fechados, assistido por radiação micro-ondas, ela realmente tem se mostrado um sistema com algumas vantagens, como rapidez, eficiência. É um sistema seguro, né? Você minimiza a contaminação quando você tem frascos fechados, usa a menor quantidade de reagentes, pode utilizar vários tipos de amostras, como geológicas, alimentos, efluentes, etc. E é tanto sucesso na aplicação que você tem uma infinidade de fabricantes, né, produzindo esses equipamentos. Agora, quais são as tendências e as aplicações em relação a esses equipamentos, né? Você tem vários fabricantes que estão produzindo esses equipamentos que vêm sendo constantemente aperfeiçoados, não é? Visando uma decomposição mais eficiente, rápida e segura, tá? Então, você tem equipamentos que podem operar com 50 amostras de uma vez, que a gente já falou, e você pode ter algumas opções no mercado, né? Você tem agora a utilização, você pode ter a utilização de mini frascos de politetrafluetileno, que tem a capacidade de 6 ml e quartos são 3 ml. Você pode usar a atmosfera de oxigênio para acelerar seu processo de digestão. Você pode utilizar a radiação do micro-ondas com ultrassom, associada a ultrassom, uma combustão iniciada por radiação micro-ondas e a decomposição em fluxo. Todos esses que estão destacados em vermelhos aqui são as tendências e as aplicações, né? O que é que tem de mais moderno nesses equipamentos e inovações, né? Então, começando a falar um pouquinho sobre esses mini frascos, né? Eles têm esses volumes aqui, como é que eles são usados? Eles são inseridos, esses frasquinhos pequenos de amostras, eles são inseridos nos frascos grandes de decomposição de 100 ml. E aí você pode inserir vários frasquinhos desse para você aumentar o número de amostras que são processadas. Então, ele vai até uma temperatura de 240 graus e pode atingir até 30 bar de pressão. As vantagens é que você pode aumentar a frequência analítica, ou seja, você pode fazer mais amostras de uma vez. E é ideal quando você tem pouca amostra, porque evita perda e utiliza pouco reagente. Então, é muito atrativo para análises de rotina, porque você pode processar muitas amostras diárias, e é ideal para métodos analíticos atuais que requerem pequenas quantidades de reagentes, que tem uma relação pequena entre o frasco e a amostra, que os recipientes produzidos são com material inerte, e você pode processar grande número de amostras por vez, e ainda tem a inovação, que é o processo de miniaturização, que é você fazer tudo pequenininho.
E aí, de forma aplicada, eu trouxe aqui dois trabalhos. Esse primeiro trabalho foi a tese de doutorado do professor Érico Flores, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele defendeu essa tese em 1997, né? E ele propôs a decomposição de erva cidreira e fígado bovino, né, a determinação de cromo e cobre por espectrometria de absorção atômica com forma de grafites e selênio utilizando a geração de hidretos. Então, ele produziu esses frascos de polipropileno, né, e você tinha uma mistura para fazer a digestão de ácido sulfúrico com ácido nítrico e o aquecimento em estufa ou forno de micro-ondas doméstico, tá? E aí você tinha aqui os mini frascos, você tinha aqui, ó, o tamanho dele como é, tem 4, quase 5 centímetros, tem um centímetro e meio de largura. Um outro trabalho também foi feito por esse pesquisador aqui, que desenvolveu um método, um procedimento para decompor amostras ambientais e a determinação de cádmio usando o forno de grafite também. Ele usou frasco de polipropileno, tá? A 70 graus por 12 horas, utilizou uma mistura de ácido também e 50 microlitros da mistura ácida para cada 5 gramas de amostra. O ponto positivo disso é que ele aumentou o processamento de amostras, né, de uma vez só, e o limite de detecção foi tudo ok. E aí, em 2001, o professor Érico Flores, ele continuou fazendo pesquisas utilizando os mini frascos de polipropileno, e agora ele publicou esse artigo fazendo a decomposição de cabelo, tá? Ele usou forno doméstico e forno de laboratório, foram 80 amostras, um forno de micro-ondas domésticos e o convencional de laboratório. Ele usou 10 miligramas da massa da amostra e 200 microlitros de uma mistura oxidante de ácido nítrico e peróxido. E ainda adicionou HCl. Na decomposição da fase vapor. E aí você tem a possibilidade de você usar ácido nítrico, por exemplo, numa concentração de 2 mol por litro. Tá? Ele pode ser empregado para a decomposição de uma matéria orgânica na presença de ar atmosférico, o peróxido de hidrogênio e também o gás oxigênio. Então, aqui são algumas reações que acontecem, né? Então, isso depende de uma série de reações que ocorrem durante a oxidação da matéria orgânica e você tem a possibilidade da regeneração do HNO3, mas vai depender da presença de oxigênio. Essa imagem aqui é só para mostrar a vocês como é que acontece lá dentro. Então, você tem várias reações aqui. Você coloca aqui o oxigênio e você vai regenerando aqui o HNO3. Nesse trabalho, tem um trabalho, aquele trabalho que eu mostrei 2 slides atrás, ele fala dessa questão da interferência do oxigênio, com e sem oxigênio. Então, sem oxigênio, nesse trabalho, foi observado um teor de carbono menor que 9%, com HNO3 7 mol por litro, em 280 graus. Quando eles usaram uma concentração pequena de 3, 2 e 1 mol por litro, não teve eficiência na digestão. Com oxigênio, utilizando 14,7 mol por litro, né, a concentração do ácido nítrico, foi o mesmo comportamento sem oxigênio. E aí, aqui, eles usaram com oxigênio 3 mol por litro e 12 mol por litro e tiveram esses teores de resíduo de carbono. Então, o poder oxidante do ácido nítrico ele pode ser aumentado se de fato ocorrer o processo de regeneração, e isso vai depender da quantidade de oxigênio disponível na fase gasosa. Nessa imagem aqui ainda desse trabalho, você tem aqui em cima os frascos com as amostras, mesmo aqui embaixo. Qual é a diferença? Aqui você tem 0 atmosfera de oxigênio, né? Aqui desse lado você tem 100 miligramas de fígado bovino e aqui você tem 500 miligramas de fígado bovino de amostra. Aqui em cima é sem oxigênio e aqui embaixo é com oxigênio. E aqui você tem as concentrações de ácido nítrico.
Observa aqui a eficiência da digestão, como melhorou quando você tinha a presença de oxigênio, mesmo em concentrações mais baixas de ácido nítrico. Então, bem interessante essa utilização da atmosfera de oxigênio. Nesse slide aqui é mais para mostrar também mais uma imagem também da digestão, da eficiência da digestão utilizando o oxigênio. E você tem um baixo teor de resíduo de carbono depois da digestão, né? Só para vocês verem como é que é a imagem desses sistemas. Todos os dois com fígado bovino, concentração de 2 mol por litro, tá? Outra novidade também são os sistemas de decomposição em fluxos, que aí ele vai acoplar o método de decomposição com o método de determinação. As principais características dele é que você pode mecanizar o processo de decomposição de amostras, e aí você aumenta a frequência analítica, você tem uma maior segurança operacional, a reação é realizada em fluxo, com pequenas dimensões, as quantidades são bem pequenas quando você trabalha em fluxo, e aí você não tem contato da mistura reacional com a atmosfera do laboratório, podem ser associados à estação de controles automatizados e operados na forma remota. Bem interessante. Nesses sistemas de decomposição em fluxo, né, você tem o processo de condução e decomposição das amostras, que são feitas através de reatores tubulares, tá? De PTFE, você tem um fluxo contínuo. Você pode usar apenas amostras líquidas ou suspensões, e a vantagem é porque você tem pouca manipulação da amostra, né? Você pode ter um controle automatizado ou em fluxo mesmo, sem ser automatizado, né? Automatizado e em fluxo. Você tem essa automatização para a introdução da amostra, para adicionar reagente, para o processo de decomposição, para o processo de diluição resultante, né, e o transporte da solução. E aí, geralmente, acontece em 2 estágios. O primeiro estágio, onde você define as proporções entre volume da amostra e dos reagentes. E na segunda etapa, o segundo estágio de aquecimento, essa amostra que está dentro de um reator tubular, ela vai interagir com a radiação micro-ondas por um tempo determinado, que vai ser limitado pelo ponto de ebulição do solvente e a pressão máxima e a vazão do transportador da amostra. E ainda tem um terceiro estágio também no sistema em fluxo, que é onde você tem um arrefecimento da solução, e aí você vai remover os gases oriundos da decomposição, ou seja, CO2. E tem um trabalho do Burguera e colaboradores também, que ele fez essa primeira aplicação de decomposição de amostras assistida por radiação micro-ondas em sistemas por injeção em fluxo. E outro pesquisador também, o Filho e colaboradores, ele fez decomposição de suco de laranja para determinação de alguns elementos, né, cálcio, cobre, ferro e potássio e assim vai, para determinação por ICP-OS. Então, ele usou 500 microgramas da amostra e 100 microlitros de reagente, 70% volume em volume, e ele fez esse sistema aqui para você misturar a amostra, fazer digestão da amostra, etc. E para a gente finalizar tudo, a última tendência é a decomposição assistida por micro-ondas combinada com ultrassom. A gente tem hoje na atualidade que ultrassom e micro-ondas são as 2 principais fontes de energia efetiva na área da química, tá? Nesse sistema você pode ter um acoplamento que pode ser sequencial ou simultâneo, e esse sistema ele está sendo muito utilizado para fazer decomposição de óxidos inorgânicos, óleos vegetais e alimentos, tá? Foi comprovada essa efetividade do sistema pela primeira vez numa determinação de cobre e nitrogênio total em digeridos de óleo e alimentos. E aí, nesse caso desse trabalho, se usou uma sonda de ultrassom posicionada junto com o sistema de micro-ondas. E aí as vantagens que foram especificadas é que reduz o tempo de decomposição em comparação ao sistema condutivo, e o ultrassom ele vem aumentar o efeito de transporte das moléculas e induzir a agitação, que favorece a homogeneidade e também o aquecimento. Até a data
desse slide que eu fiz, que eu confesso que eu não fui olhar se já tinha sido produzido comercialmente. Esse equipamento ele não estava disponível comercialmente, mas já deve ter passado uns 4, 5 anos, 4 anos mais ou menos. E esses pesquisadores aí, o canal, os colaboradores, tinham feito um pedido de patente. É capaz de já ter sido feito comercialmente. Mas é isso. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre decomposição via combustão para terminarmos nosso curso. Ok? Até mais. Tchau, tchau.